E no vídeo de hoje trago 4 ideias de transformação de roupas, do nível mais fácil ao nível mais avançado. Espero que gostem. A primeira transformação vou fazer nessa calça que eu comprei ela no brechó. Iniciei cortando as partes dela, dividindo em 4 partes e tirando o cos. Peguei essa outra calça minha também, que era número 34, que eu já não usava mais, fiz do mesmo jeito. O próximo passo foi cortar ali a parte superior dela, retirando. Peguei uma régua e fui marcando ali uma linha um pouco levemente para diagonal, deixando ela com as medidas mais proporcionais, sendo que a parte de cima, que era a antiga parte de baixo da calça, vai ficar mais fina e a parte de baixo vai ficar mais larga, porém não tanto evasê quanto o corte da perna da calça. Aí peguei uma medida e passei para o outro lado da perna. Fiz isso nas duas calças. Feito isso, agora eu vou juntar as partes cortadas. Posicionei uma do lado da outra e fui escolhendo a posição das cores. Eu quis intercalar uma rosa mais escura com a rosa mais clara. E aí fixei com alfinete, passei costura overlock, passei costura reta para ficar com um bom acabamento. Dobrei a parte do meio dela ali para dentro, fixei alfinetes para firmar. Na parte superior também eu dobrei em média 4 dedos para dentro, fixei com alfinete para firmar. Fiz isso em toda a volta. O próximo passo foi dobrar ponta com ponta. Eu deixei bem ajeitadinho ali para não ficar torto. Fiz uma marcação ali na parte da frente, como se fosse a cava de uma blusa. E na parte do meio fiz a marcação como se fosse a cava do braço ali. Se você não tem prática, pegue uma blusa para usar como medida, posicione na parte superior, faça as marcações e só depois corte. Eu fiz de jeito porque eu já tenho prática. Ali na parte onde eu havia dobrado para dentro, na parte superior, eu dividi ao meio, peguei fitas, no total foram 4 fitas. Com a parte que eu havia cortado ali, que eu havia dobrado, eu posicionei agora para a parte superior. A parte que eu havia dobrado para dentro no meio, eu também posicionei desse jeito para fazer o acabamento bem feito, costurei e olha aí, gente, após costurar as 4 fitas, ficou desse jeito. O próximo passo foi pespontar em toda a volta da peça, para ficar com um acabamento bem bonito. Parte de baixo, eu fiz o acabamento fazendo a barra, dobrei e costurei em toda a volta. Na parte do meio, agora eu vou fazer uma dobra assim, de um lado e do outro, e vou fazer 2 pences. Vou medir as duas do mesmo comprimento e fazer as pences. Costurei botões e de 2 calças que não usava mais se transformou nesse lindo vestido. Gostou? A próxima peça também é uma blusinha que eu adquiri no brechó. Inclusive, quando eu comprei ela, eu mostrei aqui no vídeo para vocês, que eu comprei já para customizar. Iniciei cortando ali em linha reta abaixo da linha do peito. Após fazer esse corte, o próximo passo foi retirar os botões da peça e cortei também afinando a parte de baixo. Cortei os 2 lados do mesmo jeito e após cortar, eu fechei as laterais com costura e também fechei o meio ali, posicionando a antiga parte de baixo na parte de cima, porque a parte de cima, que era antiga, tem esse buraquinho aí que era de passar o botão e eu não queria isso. Dobrei a peça, feito isso, costurei ali na parte superior, cortei as mangas da peça, peguei um prato para usar como medida e passei as medidas desse prato, desse jeito aí, para as 2 mangas do mesmo jeito. Primeiro posicionei na parte de cima, depois eu posicionei um pouco abaixo, passando as medidas, e aí eu só cortei. Passei a medida de um lado para o outro, fazendo assim 2 partes, fiz os acabamentos, e após fazer o acabamento, eu costurei ali na cava da manga. Após costurar a manguinha, eu também fiz o acabamento na parte inferior, dobrando para dentro e passando a costura reta. Peguei um retalho meu que eu tinha, passei várias medidas de florzinhas para ele e cortei essas florzinhas, gente, várias mesmo. Feito isso, eu fiz o acabamento assim queimando para não desfiar. Depois, com agulha e linha, eu dobrei as florzinhas e costurei, formando um novo modelo de florzinha. E após fazer essas florzinhas, foi a hora de costurar as florzinhas na peça, gente. Primeiro eu fui posicionando do jeito que eu achava que eu queria que ficasse. Mas aí vocês vão ver ao longo do vídeo que depois eu vou mudando a posição. Criatividade é isso, a gente pensa em uma coisa, depois vai formando a ideia da peça, depois muda e assim vai se adaptando ao melhor jeito que a gente achar. Aí posicionei várias delas, primeiro comecei em linhas, aí depois vi que não ia ficar muito legal levar até lá embaixo, aí fui e tirei. Posicionei do outro lado também, deixando um espaço ali no meio entre elas, e aí fui costurando com agulha e linha também. Peguei um outro tecido,
cortei várias fitas, fiz o acabamento também do mesmo jeito. Esse tecido é musseline. E fui fazendo assim zigue-zague, franzidinhos, e costurei ali no meio da vaga onde tinha, entre as florzinhas, para não deixar espaço e também para fazer um tom sobre tom. Costurei em todas as vagas, peguei uma rendinha para fazer o acabamento ali nas mangas, costurei dos dois lados das duas mangas e também na parte inferior ali da peça. Feito isso, aquela blusinha super caretinha se transformou nessa peça bem romântica. Gente, não esqueça de compartilhar o vídeo com as amigas, tá, gente? É muito importante. Curta, comenta, nem que seja um emoji. Comenta aqui, deixa seu comentário, compartilha. Isso me ajuda demais e me incentiva a trazer mais vídeos. A próxima transformação foi nessa blusa. Iniciei cortando uma fita dupla ali. Cortei em linha reta mesmo, mais ou menos da largura de uma régua. Feito isso, eu abri a parte da frente dela e depois cortei mais 2 tiras. Separei as partes cortadas e agora vou trabalhar com a parte de baixo. Dobrei a peça ao meio e comecei cortando ali na lateral, como se fosse retirando essa ponta que ela tinha ali, para igualar até na largura ali da parte de baixo. Aí cortei, abrindo dos 4 lados do mesmo jeito. Feito isso, a parte que eu havia cortado a fita dupla, eu a cinturei ali, cortando da largura da outra parte, fechei as laterais, fechei a parte de cima também, dobrei ao meio e costurei ali. Peguei uma das fitas, fiz o acabamento ali com overlock, cortei ela do comprimento que eu queria. A outra fita, eu fechei as laterais e formei uma fita redondinha assim. Costurei ali no meio e após costurar o meio, eu vou posicionar aquela fita por dentro dessa outra fita mais larga. Posiciono de um lado, costuro, aí após posicionar de um lado, costurar, vou posiciono do outro lado e também costuro do mesmo jeito. Após fazer isso, peguei um elástico, medi ele da largura da minha cintura e agora passei por dentro da parte onde eu havia costurado aquela fita. Fechei o elástico de um lado e do outro e esse é o resultado. Uma linda saia, que como eu não uso saia tão curta, essa aqui vai ser uma das peças que vai para doação. A próxima transformação vai ser feita nessa camiseta modelo masculina. Ela estava manchada ali na parte da frente, por isso eu cortei ali abaixo dessa mancha. Mas eu poderia ter cortado um pouco acima se ela não tivesse manchada. Se você for fazer essa customização, corte ali abaixo da cava da manga. Feito isso, após cortar em linha reta, eu endireitei ali as laterais dela, porque ela era uma camisa que estava torta. Dobrei ao meio e passei as medidas ali para o outro lado, deixando a parte superior mais fina, a parte de baixo mais fina também e a parte do meio um pouco mais larga. Fechei as laterais. Se você tiver uma saia para usar como medida, passa a medida da saia para a peça, tá bom? Feito isso, cortei uma outra blusa minha de renda na parte de baixo, o comprimento desejado, fiz o acabamento ali e depois costurei na parte da saia. Peguei a parte superior, retirei ali a parte das costas, que agora vai se transformar na parte da frente. Cortei, depois dobrei a peça ao meio e aí sim eu cortei no modelo que eu queria. Um pouco mais cavado ali e endireitei as laterais. Tem um retângulo com a antiga parte da frente e aí posicionei assim e costurei uma peça a outra e fiz os acabamentos ali na cava, na parte superior também. Na parte de baixo costurei elástico também na parte de trás. Feito isso, costurei uma parte unindo uma a outra, peguei o restante da outra blusa de renda, cortei as mangas dela. Após retirar as mangas, eu retirei essa parte da frente aí, que era desse detalhe, eu também queria aproveitar. Cortei em toda a volta, posicionei ele na parte superior, dobrei, fui dobrando assim e costurei unindo na parte da frente. Com as mangas que eu havia retirado, endireitei ali a parte da cava, uni uma a outra, depois uni a parte das mangas desse jeito, fixando aí no meio, fixando as laterais e se transformou nessa linda peça. Deixa aí nos comentários qual customização que você gostou mais e me siga lá no Insta, Verônica Leão 1. Te espero lá, hein?